Olá meninas, muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo para as mulheres e nós estamos numa série de mensagens sobre as mulheres da Bíblia e hoje nós estaremos falando sobre Rispa. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Olá meninas, muito bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, meninas? Espero que estejam bem. Bom dia. Bom dia, Gleice. Bom dia, bom dia. Preciosas, como vocês estão? Bem? Espero que estejam bem. Bem, bem, bem. Bom dia, bom dia. Fabi. Abraham. Que nome diferente, lindona. Bom dia, Diva. Bom dia, Rosana. Raquel, bom dia, bom dia, bom dia. Clarice, Chapecó, Santa Catarina, bom dia, preciosa. Cláudia, bom dia, Cecília, Ana, paz do Senhor, Eliana, tudo bem? Bom dia, Fernanda, bom dia, Zilda, bom dia, preciosas. Tudo bem com vocês? Cris, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Como vocês estão? Bom dia, Andréia. Ansiosa? Gente. Hoje... Ai, Senhor. Hoje. Ai, Jesus. Só Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Valparaíso, Goiás. Eita, Valinho, São Paulo. Eita, pensa se tem um lugar que eu vou ir, que eu irei, né? Vou ir, não. Esse ano é o estado de São Paulo. Não sei se vocês viram, eu estou compartilhando a minha agenda do primeiro semestre. Já começo a compartilhar do segundo, para vocês terem ideia de onde eu estarei. Quem sabe não vou estar perto da sua cidade, né? E aí a gente não pode se conhecer. Ai, gente, a minha pastora Tati tá aqui. Ela que é uma das que afia o ferro, sabe? É ela, gente, essa mulher aí que é minha mentora, pastora, amiga, é uma delas. A outra é a pastora Maciele, que vai estar com a gente no Encontro com Deus. Que bom que vocês gostaram do iogurte. Gente, essas receitinhas que eu faço, tá tudo salvo lá no destaque, tá bom? Arthur Nogueira... Ai, Jesus, quantas meninas de São Paulo, Sorocaba, São Paulo eu vou estar em Santo André, eu vou estar em Praia Grande, eu vou estar em Limeira, eu vou estar em Paulínia ou Paulina, gente, né? Rio das Ostras, Rio de Janeiro, gente, eu vou estar em Belford Roxo. Eita, a gente vai se encontrar nesse caminho por aí, uma hora a gente se encontra, meninas, e é o que eu falo, se eu não te ver aqui, eu te encontro na glória, tá bom? Se a gente não se encontrar por aqui, a gente se encontra lá na glória. Eita, maravilha. Deus é maravilhoso. Santa Catarina, Joinville. Santa Catarina, eu vou estar em... Criciúma é Santa Catarina, gente. Olha a manota. Vou estar em Criciúma, vou estar em Chapecó? Não, Gravataí. Gravataí é Rio Grande do Sul, né? Então, vamos estar aí nessas regiões por aí, tá bom? Mas vamos lá, gente, vamos orar porque tá dando a nossa hora. Amo bater papo com vocês. Uma hora eu faço live pra gente bater papo, quem sabe, né? Pra gente, perguntas e respostas. Eita, ao vivo, será que dá certo? Mas, vamos estar orando, porque hoje a gente tem um estudo um pouquinho daqueles. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem dado nesta manhã de ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber mais de Ti, para receber mais do Senhor. Obrigada por nos dar essa oportunidade de começar o nosso dia da melhor maneira, que é ouvindo a Tua palavra. Fala ao coração dessas mulheres aqui no dia de hoje, aonde esta mensagem chegar, elas sejam impactadas por essas mulheres da Bíblia e que elas possam compreender a mensagem que o Senhor tem para a vida delas. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá. Eita, vamos estudar? Então, meninas, é o seguinte, deixa eu falar com vocês algo. Hoje,
nós iremos estudar sobre uma mulher que, para mim, é a mulher que mais me inspira na Bíblia, tá? Você tem o direito de ter a mulher que você mais se inspira na Bíblia, né? Muitas são Maria, mãe de Jesus, e tá tudo bem. Nem sempre a mulher que mais me inspira na Bíblia vai ser a sua e a sua vai ser a minha. Mas hoje eu vou estar ministrando sobre uma das mulheres que mais me inspira na Bíblia. E essa mulher é Rispa. Talvez se nós estivéssemos aqui num evento, eu ia perguntar quantas de vocês já ouviram falar, porque por incrível que pareça, é uma das mulheres que menos as pessoas conhecem. É muito pouco falada sobre ela. E hoje você vai aprender sobre essa mulher, Rispa. E se prepare, porque além de ser uma história que vai mexer com as suas entranhas, né? Vai mexer com as suas entranhas, principalmente você que é mãe, ou você tem um sobrinho, vó que é apaixonada, enfim. Além de mexer com as suas entranhas, tem uma mensagem fortíssima. E eu espero conseguir trazer essa mensagem toda aqui hoje, para não precisar dividir ela em 2 mensagens, tá? Então, papel e caneta na mão, ou seja, seu caderninho, né? Olha aqui, eu tenho 3 na minha mesa. Esse aqui eu uso só para fazer lives. Esse aqui é o meu caderninho de devocional entre eu e Deus quando eu estou estudando a palavra. E esse aqui são os que eu levo para a igreja para anotar. Gente, eu sou a louca do caderninho, viu, meninas? Adoro uma papelaria. E tenho ainda o meu caderninho de profecias. Pastora, yes, menina. Eu tenho aí o meu caderninho que aonde eu tenho sonhos, quando eu tenho alguns sonhos, aqueles proféticos, eu vou lá, ó, anoto tudo. Deixa eu aproveitar, tá vendo? Olha como é que ele é. Tem um mapa, tem um versículo bíblico em inglês aqui, lindo, Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo. Aí, ó, aqui tá, minha filha, as profecias que Moá recebe, tanto fisicamente como eu recebo muitas palavras aqui pelos directs, mulheres que sonham comigo e que ou estão orando e sentem uma direção de Deus. O que eu faço? Eu anoto tudo. Eu coloco a data e coloco a fonte. Quando eu tenho um sonho, a mesma coisa. Olha, esta noite coloco todos os detalhes do sonho. E aí aqui está. E aí eu sempre vou voltando, vendo o que Deus falou. Aquilo que é de Deus se cumpre, aquilo que não for de Deus fica ali guardado. Mas, enfim. Então, olha eu já indo para outro assunto. Mas você pega seu caderninho, sua caneta, porque Deus vai falar com a gente. Amém? Vamos lá? Olha só, deixa eu falar algo aqui para vocês. Pessoas determinadas, né? Eu tenho certeza que já cruzaram muitas pessoas assim no seu caminho. Pessoas determinadas, elas são capazes de quebrar qualquer regra. Qualquer regra. Principalmente a dos seus próprios limites, que você olha e fala assim, gente, de onde que essa pessoa tirou força? De onde que essa pessoa tirou tanta coragem? Você vê esses recordes de corrida, recordes de natação. Quando uma pessoa ela é focada, quando uma pessoa ela é determinada, o que acontece? Essa pessoa ela quebra os seus próprios limites. E pensando em limites, eu gostaria de falar com vocês um personagem, antes de eu entrar em Rispa, que muitas de vocês aqui conhecem, talvez não conhecem, mas eu quero só te mostrar o que é uma pessoa determinada, o que ela é capaz de fazer. E é interessante que há mais de um século, pessoas ficam hipnotizadas pelas famosas pinturas com o tema Girassóis de Van Gogh. Você já ouviu falar de Van Gogh? A minha filha, ela estava mexendo no Instagram e ela falou assim comigo, ai mamãe, vamos pegar o carro e eu falei, minha filha, você tá doida? É muito longe. Parece que Campinas e eu não sei um outro lugar aí em São Paulo que está tendo uma exposição, algo bem futurístico sobre Van Gogh, né? Sobre as pinturas de Van Gogh. Então Van Gogh, ele era um pintor, um dos maiores pintores que o século XIX teve. Então, meninas, até hoje as pessoas pagam, eu tava olhando, o ingresso é R$75, R$80, só para entrar, para ver uma exposição, e nem é
a pintura verdadeira de Van Gogh, são as reproduções. Mas enfim, até hoje nós ficamos assim hipnotizadas pelas pinturas, principalmente dos girassóis de Van Gogh, né? E talvez você que está me ouvindo falou assim, quem que é esse? A pastora está falando grego comigo. A gente aprende em literatura, né? Na escola. Mas talvez você nunca ouviu falar, mas Vincent Van Gogh foi um dos maiores pintores que existiu no século XIX. Uma coisa interessante a respeito deste homem é que ele sofria de doenças, desordens mentais, tá? Van Gogh. Ele sofria de desordens mentais, ele tinha grandes dificuldades financeiras. Algumas das suas biografias falam que ele perdeu um grande amor, então ele sofria de depressão. E entre tantas grandes provações que esse homem passou, a biografia dele é terrível de triste. Mas o que mais me chama a atenção é que mesmo diante da biografia desse homem, eu fico imaginando como pode uma pessoa totalmente arruinada, uma pessoa totalmente assim, sem perspectiva, uma vida bagunçada, cheia de problemas, conseguiu criar imagens tão cheias de beleza e de vida. Me fala, como? Que uma pessoa arruinada conseguiu expressar e produzir tantas pinturas cheias de vida, cheia de beleza. E mesmo diante dessas dificuldades, Vincent Van Gogh, ele conseguiu produzir mais de 900, se eu não me engano, não sei se é mais de 900 ou 900 pinturas em 10 anos. Imagina, em 10 anos. E até o dia de hoje, né, olha só, um homem arruinado deixa um legado desse. Até o dia de hoje, no mundo da arte, das artes, ele é conhecido como um dos melhores pintores que já existiu em todo o século. E eu inicio esse estudo hoje falando de um homem natural, né? Limitado, que não há registro nenhum de que era um homem que temia a Deus, porque o final da sua vida, né, ele cometeu suicídio, mas ele foi um homem que foi produtivo, mesmo nos momentos de maiores fraquezas. Foi um homem que conseguiu produzir grandeza, que deixou legado. Olha só, com a vida toda arruinada, ele deixou legado, apesar de viver uma vida, né, cheia de traumas, e que foi produtivo nos momentos da sua fraqueza. Aí beleza, estou falando de um homem natural que deixou aí, que até hoje a gente vê as obras que ele fez. Sabe o que mais me impressiona, meninas? É que hoje nós estamos encontrando mulheres que elas desistem muito fácil dos seus sonhos. Mulheres que estão desistindo muito, barganhando os seus objetivos. Mulheres que constantemente elas têm colocado a sua confiança em pessoas, em circunstâncias, em sistemas, que é tudo falho, tudo falho. Ou seja, hoje nós estamos encontrando um grupo muito grande de mulheres que cada vez mais estão debilitadas, fracas. E qual que é a desculpa que nós temos? Qual a desculpa que o mundo dá? Ah, elas são o sexo frágil. A mulher é um sexo frágil. E eu tenho uma pergunta para você. Será que nós somos essa mulher frágil? A mulher, ela sempre foi definida como um ser fraco. Mas o que é fragilidade? Se você for pegar um dicionário, se for estudar sobre essa palavra de fragilidade, a fragilidade é característica realmente daquilo que é frágil. Mas quando está falando de frágil, está falando de algo que tem uma tendência a se quebrar facilmente. Aí eu já começo a ficar assim. Deus me fez para quebrar facilmente. Preste atenção. Então, a definição, de acordo com o dicionário, frágil é algo que se quebra facilmente.
e algo que é muito fraco, por isso ele precisa de uma embalagem de bolha quando vai ser transportado. Na caixa vai estar escrito assim, ó, frágil, cuidado, porque tem toda uma preparação, porque senão realmente vai quebrar. Mas a minha pergunta é, será que a mulher, ela foi intitulada por Deus dessa maneira? Foi essa a identidade deixada de Deus para nós? Ainda mais tem um versículo na palavra, foi o apóstolo, oh meu Deus, foi o apóstolo Pedro que disse que dando honra à mulher porque ela é um sexo frágil. Mas a Bíblia não está falando desse frágil que é difícil de se quebrar. Então, de jeito nenhum. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as traduções bíblicas. É bom ter outras traduções, porque senão, não. A Bíblia está falando que a mulher é frágil, e aí a gente pega um dicionário da língua portuguesa, e na nossa língua portuguesa, frágil significa algo fácil de ser quebrado, fraco, e frágil para outras traduções é algo que sensível. Então, as pessoas, elas confundem fragilidade com sensibilidade. E eu creio, Deus nos fez sensíveis e não frágeis. Sensíveis, essa é a nossa natureza. Por isso que a gente chora facilmente, nós sentimos os problemas dos outros com maior facilidade. Por isso que a gente acaba sendo enganada, né? Porque a gente deposita o nosso coração naquele relacionamento, naquela história que estão contando para nós. Então, nós somos um ser sensível. Além de ter essa sensibilidade para essas questões da vida, nós também sentimos mais o problema dos outros. Nós percebemos quando as coisas estão em mais lençóis, né? As coisas não estão indo bem ao nosso redor. Parece que a gente tem um farol, parece que a gente tem um pisca-alerta em nós. Então, isso é a sensibilidade. Por isso que também nós somos mais abertas para ajudar, mais perceptíveis à voz do Espírito Santo. Então, isso tudo, nós não somos fracas, nós somos sensíveis. Nós não somos mulheres fracas, nós somos mulheres sensíveis. Porque você não tem ideia a força que há em ti. Você não tem ideia. Por isso que eu comecei esse estudo falando sobre Van Gogh. Porque era um homem que não tinha nenhum relacionamento com Deus, na sua biografia não fala. Pelo contrário, tem uma vida totalmente desgraçada, né? Isso não é palavrão, tá, meninas? Sem a graça. E ele conseguiu ser produtivo nos seus maiores momentos de fraqueza. Então, nós não temos noção, você que está me ouvindo, você não tem noção da força que você tem. Você não tem noção da força que Deus colocou em ti, porque quando eu estou fraca é que eu sou forte. Não é assim? Você não tem noção do Deus que você serve. Então, até o final desse estudo, menina, vai ser um divisor de águas na sua vida. Deus vai, assim, literalmente, vai te esticar. E presta muita atenção, você não sabe a força que há em ti. Então, é possível, em tempos de fraqueza, em tempos de debilidade, de tanta necessidade, produzir em nós força? É possível a gente encontrar força no meio dessas grandes dificuldades? Sim, é possível. Assim como Van Gogh produziu em seu tempo de fraqueza muitas belezas, você pode muito mais. Você não tem noção da força que há em ti, ainda mais nós que servimos o Senhor. Então é aqui que a Bíblia nos relata a história de uma mulher que usou do seu momento debilitado, do seu momento mais frágil, quebrado, nesse caso, ela foi quebrada, nesse momento sensível, uma oportunidade para criar forças para que ela pudesse lutar por aquilo que ansiava o coração dela. Ela encontrou forças em meio à sua fraqueza. E essa história é a história de Rispa, que você encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 21. Eu vou ler o verso 10 para vocês, tá bom? 21, 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu sobre si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa
até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou. Gente, lê a Bíblia imaginando a cena. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Imagina uma mulher lutando com um animal selvagem. Imagina. As pessoas amam falar de Davi, né? Que venceu um leão. Mas aqui a Bíblia está falando que uma mulher lutou contra aves do céu de dia e contra animais selvagens à noite. Eu tô falando com vocês que o negócio hoje o bicho vai pegar. Meu Deus, vamos lá. Então, aqui está. Para mim, é uma das histórias mais lindas que eu já li. É uma das mulheres que eu mais identifico, tá? Encontrar força no meio das minhas dificuldades. Meninas, tu não conhece meus bastidores. Enfim, mas é uma das mulheres que eu mais me identifico. E para você entender essa história, eu vou pincelar ela, porque agora nós vamos estudar sobre Rispa. Pastora, que contexto é essa história? Preste atenção. Quando Josué, ele ainda era rei, ele fez um tratado com os Gebionitas. Gebionitas eram estrangeiros que passaram pela terra de Israel e chegaram ali naquele meio daquele povo. Se você já ouviu a minha mensagem sobre a mesa que te feriu, é a mesa que te cura, você vai entender o porquê. Em outra oportunidade eu falo que Josué fez esse tratado, uma aliança com os Gebionitas. Mas enfim, porque nós estamos aqui na história de Rispa. Então, no tempo de Josué, Josué fez um tratado, uma aliança com os Gebionitas, que eram estrangeiros, para que eles pudessem morar e trabalhar no meio do povo de Israel. Só que passou essa fase de Josué. Quando Saul, ele se tornou rei, o que esse homem fez? Menina, Saul quebrou essa promessa. Quebrou essa aliança. E Deus, ele leva a aliança muito a sério. Você sabe disso, né? E ele quebrou essa aliança e ele exterminou esse tratado de Josué. Então, pronto, isso foi no reinado de Saul. Quando veio o reinado de Davi, olha só, passou praticamente 3 reinados, hein? Reinados não, porque Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas, Josué fez o tratado, veio o reinado de Saul. Saul quebrou o tratado que Josué tinha feito com os Gebionitas, e aí chega o reinado de Davi. Então, quando Davi começou a reinar, houve uma fome, mas uma fome muito grande no meio de Israel. E aí, como um bom servo de Deus, ele foi consultar a Deus. Falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que está essa fome toda? Já havia 3 anos que eles estavam passando assim muita dificuldade. Então, o que Davi fez? Davi foi até Deus orar para saber o que estava acontecendo, por que daquela fome, né? E aí, Deus, ele vem, porque Deus, ele nunca vai te deixar enganada, tá? Deus nunca vai deixar enganada. O problema é que a gente faz de conta que não tá ouvindo Deus falar certas coisas, porque a gente não quer abrir mão, né? Mas enfim, Deus, ele fala. Até o silêncio de Deus é uma resposta dele. Mas enfim, Deus vem e fala para Davi, olha, Davi, que Saul tinha cometido um crime. E que ele não só quebrou a promessa, né, uma aliança que Josué tinha feito com os Gebionitas, mas que ele matou os Gebionitas. Ele exterminou muito daquele povo. Gente, Saul foi muito ruim. Misericórdia, começou bem, ou seja, não importa a maneira como você começa a sua caminhada com Deus. Abrindo aqui parênteses, o importante é como você termina essa caminhada. Saul começou bem, porque não foi o povo que escolheu Saul. O povo queria um rei, mas foi Deus que escolheu Saul, tá, meninas? Então, começou a caminhada bem, mas depois esse homem, meu Deus do céu, ele doidou a cabeça lá. E ele não só quebrou essa aliança que Josué tinha feito, mas ele também matou. Então, quando Davi ficou sabendo que era por causa disso, ele falou, meu Deus, então a gente está colhendo a consequência de alianças que foram quebradas lá atrás. Eita, que isso aqui dá outra mensagem, hein? Sim. Então, cuidado, as alianças, elas têm poder, muito poder. Talvez você tenha uma aliança de um relacionamento passado, de amizade passadas, e hoje sofre consequências
desses relacionamentos se a gente não confessar, se a gente não fazer esse desligamento no mundo espiritual, se a gente, enfim, meninas, não vão entrar nesse assunto, senão a gente vai se perder. Mas, então o que Davi fez? Davi foi e chamou alguns dos gibeonitas que haviam restado, né? E perguntou a eles, falou assim, olha, o que é que nós podemos fazer para que vocês abençoem a herança do Senhor? Ou seja, apaziguar, né? Vamos apaziguar esse negócio. O que vocês desejam? Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é Bíblia. Eu sei que vai criar um monte de interrogação na sua cabeça. Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Deus, tá bom? Não me faça pergunta difícil. Só vamos estudar a palavra. Por quê? Porque Davi chega para alguns desses gibeonitas que restaram no meio do povo de Deus e fala assim para eles, olha, o que vocês querem para que vocês possam abençoar a herança do Senhor? Gente, você sabe o que esses homens fazem? Para encurtar a história, eles pediram a Davi 7 homens da casa de Saul para serem enforcados. Ou seja, vida por vida. É aquilo que eu falei, quando você chegar lá no céu, você pergunta para Jeová, tá, gente? Tem umas coisas do Velho Testamento que é só Jesus mesmo, mas eram as leis que regiam naquele tempo. Então, esse povo, os gibeonitas, eles viraram e falaram assim, olha, nós queremos 7 filhos da casa de Saul para serem enforcados, para que a gente possa liberar, né, abençoar a herança do Senhor. E no meio desses 7 filhos, desses 7 homens da casa de Saul, estavam os 2 filhos de Rispa, Mefibosete e Harmoni. Então, quando foram pegos esses 7 homens da casa de Saul, tava aí 2 filhos dessa mulher. Os 2, minha filha. A Bíblia não fala se ela tinha mais filhos, a Bíblia não fala se era somente esses, mas a Bíblia fala que eram os 2 filhos dela, Harmoni e Mefibosete. Então, quem que era Rispa? Rispa era uma das concubinas de Saul, né? A Bíblia nos relata que ela era uma das concubinas de Saul, ou seja, uma das mulheres de Saul. E imagine essa cena. 2 filhos seus pagando por um erro do pai. Então, a Bíblia diz que quando esses filhos, que a gente não sabe se eram adolescentes, se eram jovens, se eram adultos, só que a Bíblia relata que essa mulher se colocou diante de um monte. E de lá de cima, essa mulher assistiu à execução dos seus filhos. Gente, me segue aqui, menina. Presta atenção no que a gente está falando. Ela assistiu à execução dos seus 2 filhos. Tudo por causa de um crime que o pai cometeu. Essa mulher e os filhos estavam pagando um preço imensuráveis pelo erro do seu marido. Quantas mulheres aqui que estão me ouvindo, que talvez não estão pagando caríssimo consequências por causa do erro, né, do marido. Algo que não era culpa dela, que não era culpa dos seus filhos. E ela estava ali vendo a execução dos seus filhos por causa de besteira, por causa de atitudes que seu marido havia tomado. Agora eu te pergunto, você consegue imaginar o sofrimento dessa mulher? Não só como mulher, mas como mãe. Você consegue imaginar a sua dor? Consegue. Mas o que eu acho mais tremendo, e é por isso que eu admiro essa história, e quando eu tô em sofrimentos absurdos, sabe? Aqueles sofrimentos que você sente na pele. Eu volto para essa própria mensagem que eu já escrevi ela há mais de 15 anos atrás que eu escrevi essa mensagem. Você acredita, meninas? É claro que ela foi reformulada, mas há mais de 15 anos atrás. Eu volto nessa mensagem, porque a Bíblia conta que quando ela viu os corpos dos filhos delas estirados ali como indigentes, a Bíblia diz que ela se vestiu de pano de saco, que é em luto, ou seja, ela não escondeu a sua dor, ela falou, olha, eu estou em luto,
E ela ficou em cima de uma pedra. E ali, aquela mulher começou a proteger os corpos dos seus filhos contra as aves de dia, sabe, os urubu, quando a gente está na estrada, tá ali pegando os animais. Pois é, a Bíblia fala que ela, além de se vestir com um pano de saco, não sei se ela pegou pedra, se ela pegou pau, seja lá o que essa mulher pegou, a Bíblia diz que ela começou a proteger os corpos dos filhos contra as aves de dia, ou seja, né, os urubus, seja lá o que for, e contra os animais selvagens, algumas traduções diz do campo, da noite. Imagine uma mulher, eu e você, o ser frágil, com um pedaço de pau na mão e falar assim, quero ver. Contra animais selvagens e famintos. Imagina passar a noite em claro, porque se você cochila, minha filha, vem ali um bicho e come os corpos dos filhos. Ela passa a noite em claro, vigiando o corpo do filho. E por que ela estava fazendo isso? Por quê? Meninas, ela encontrou força, determinação, foco, em meio à sua fraqueza, porque eu não consigo imaginar a dor que aquela mãe estava, porque ela queria que os seus filhos tivessem um sepultamento digno. Olha só. Ela queria, o desejo dela era que Deus tocasse o coração do rei Davi para que ele proporcionasse aos filhos dela um sepultamento digno. Meninas, naquele tempo, sepultamento era coisa séria, né? Tinha um significado muito grande para a família. Se você for estudar a história dos sepultamentos no Antigo Testamento, era algo muito preparado, com amor, com respeito. Eles ungiam os corpos com óleos, com aromas, cantavam músicas, enfim. Esse era o sepultamento do Antigo Testamento. Então imagina o desespero daquela mãe. Já estava pagando um preço caríssimo por um erro que não era culpa dela, pelo erro do marido, que não era culpa dela. Ver os seus filhos serem enforcados por causa do erro do pai e ainda ver os meninos ali estirados, jogados no chão, ela falou, não, meus filhos têm que ter um sepultamento digno. Então essa mulher encontra uma força de ficar 24 horas acordada, porque nós vamos estudar isso aqui, o que significa o tempo da ceifa, até que caiu água do céu, e protegendo os animais selvagens, aves. Por quê? Porque essa mulher, não, sepultamento ele vai ter. Vocês conseguem imaginar o desespero dessa mãe? Meninas, deixa eu falar algo para vocês. Enfrentar a nossa dor não é uma atitude fácil. Nunca foi, tá? Hoje nós temos um monte de mulheres, sim, como eu disse, fraca, debilitada, que, meu Deus do céu, parece uma pecinha de porcelana. E eu não estou minimizando a sua dor. Não estou minimizando a sua dor. O que eu estou dizendo é o que eu e você estamos passando, a gente dá conta, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo, uma luta que nós não podemos suportar. Então, não é o tamanho da nossa dor. Não é o tamanho da nossa dor, mas é o tamanho que nós damos à nossa dor e o que nós faremos com a nossa dor. Então, enfrentar a nossa dor não é uma atitude fácil e não é para qualquer uma, não. Eu vou te falar, não é, não. Ainda mais essa geração hoje dos nossos filhos que estão crescendo com tudo na mão, que estão crescendo com internet, então tá fazendo uns meninos difícil, né? Não é para qualquer um. E uma das coisas mais interessantes da história de Rispa é que ela não parou para ficar remoendo a sua história. Você não vê em momento algum, quando está falando sobre a história dela aqui, depois você lê tudo, tá, meninas? É 2 Samuel, capítulo 21, que está falando sobre os gibeonitas ter sido vingados, e aqui entra a história dela. Você vê que ela não fica remoendo a história dela. Ela só se vestiu de pano de saco. O que é isso? Mandou mensagem para todo mundo. Ó, tô de luto. Tô de luto. Me deixa. Tô de luto. Mas ela não ficou respondendo, remoendo a história dela. Ela não ficou falando, Deus não podia ter permitido isso. Como que Davi, rei, ele poderia ter evitado essa situação? Meus filhos não têm culpa disso. E papapá. Você não vê. Sabe por quê, meninas? Não tinha como voltar atrás. Remoer histórias não vai mudar aquilo que se passou.
E quanto mais nós cutucamos uma ferida, quanto mais nós evitamos olhar para aquilo que está nos machucando, mais nós estamos atrasando a cura de Deus. Porque ignorar não é curar. Ignorar não é tratar. Uma coisa é ficar remoendo. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Outra coisa é eu encarar o problema, encarar o meu passado, encarar a minha dor e enfrentar o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, resolver esse problema e seguir minha vida em frente. Sabe? Porque remoer a dor não vai mudar o quadro que se passou. E o evitar olhar, fazer de conta que aquilo não existiu, um dia pode fazer a ferida abrir mais ainda. Então a gente precisa encarar e resolver. Encarar e resolver. Então, quais são os problemas que a dor causa? Preste bem atenção. Quais são os problemas quando a gente fala de dor? Primeiro, a dor, ela nos paralisa. Paralisa. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos para sair da dor é o vitimismo. Rispa, ela poderia ter se colocado nesse lugar de vítima. Ei, Davi, eu sou uma vítima aqui. Ei, eu não tenho nada a ver com o que o meu marido fez. Ei, os meus filhos não têm culpa das atitudes que o pai tomou. Só que tem gente que se colocar nesse lugar de vítima vai impedir com que eu venha sair da dor. Então, o vitimismo, ele impede uma pessoa de avançar. Ele impede uma pessoa de ir à frente. Vitimismo é uma autodesvalorização que faz com que sua dor se concentre de tal maneira que todos e todos que estão ao seu redor passam a ser vítima sua. Passam a ser vítima sua. Tanto você se torna vítima da sua dor, como ela faz com que sua família, seus amigos, todo mundo que está ao seu redor passa a ser vítima sua, né? Então, uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está machucada, ela interpreta situações da sua maneira. Ela cria episódios onde não existem. Olha o perigo da dor. Tem um grande senso de inferioridade. O seu problema é sempre maior do que de todo mundo. E o pior, ela faz o seu problema ser gigante, muito maior do que ele deveria ser. Então, o que acontece quando a gente concentra na dor é que essa dor, além de fazer com que nós venhamos nos paralisar diante da vida, entrar nessa questão de vitimização, fazer com que tudo ao nosso redor se torne vítima da gente, porque o mundo vai precisar girar ao nosso redor, a gente dar à luta, a dor, o tamanho que ela não merece, a gente passa a ter uma atitude negativa. E muitas mulheres, além de ter uma atitude negativa, muitas vezes têm posições destrutivas. Por que destrutivas, pastora? Porque tem muita mulher que está me ouvindo, que está usando as suas feridas como justificativa para continuar com esse comportamento que você está tendo. Tem muitas mulheres que estão usando as suas feridas como justificativa para falar o que quer, para atacar quem ela quer, para se comportar da maneira que ela está se comportando e principalmente para ferir outras pessoas. Meninas, deixa eu te falar, eu estou te contando uma história bíblica de uma mulher que tinha todos os motivos da vida para reclamar, que tinha todos os motivos da vida para ficar moribunda, remoendo a sua ferida, mas ela teve uma posição. O que eu quero? Eu quero o sepultamento dos meus filhos. Já morreu? Tô chorando, tô de luto, tô sofrendo. Lembra? Ela se vestiu de pano de saco. Tô sofrendo, mas eu quero um sepultamento para meus filhos, então deixa eu fazer o que eu preciso ser feito. Então, o vitimismo impede você de viver qualquer mudança. Impede você de viver qualquer mudança, porque faz com que você foque muito mais no seu problema do que na solução dos seus problemas. Eu vou repetir. O vitimismo te impede de viver qualquer mudança, porque faz com que você venha se focar mais no problema do que na solução deste problema, do que será daqui para frente.
A responsabilidade é sua, menina. A responsabilidade é sua. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Gente, o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de amnésia. Tô esquecendo, como a gente falou. Eu vou fazer de conta que não aconteceu. Não. Resolvi o que eu tinha que resolver do passado. O que é passado vai ficar lá atrás. Me esqueço daquilo. Acabou. Eu vou prosseguir para o alvo, que está diante de mim. Meninas, eu tenho certeza que Rispa, ela teve raiva. Você tem o direito de ficar com raiva. Eu tenho certeza que Rispa talvez teve ódio, decepção, mas nada do que ela fizesse ou alimentasse esses sentimentos traria os seus filhos de volta, gente. Não traria. Por isso que ela continuou motivada. Olha que loucura. Motivada, minha filha. Motivada. E hoje em dia nós encontramos com mulheres que são tão fracas porque elas não conseguem enfrentar a sua dor. Elas não conseguem, pelo contrário, a sua dor as domina. E a minha pergunta para você que está aqui me ouvindo hoje é: vai adiantar alguma coisa você ficar aí moribunda, reclamando, murmurando? Vai. Vai trazer de volta? Vai voltar como era antes? Então, a minha pergunta para você é: o que é que você tem feito para transformar essa sua fraqueza em dor? Quando eu estou fraca é que eu sou forte. Tendes por alegria quando passares por provações, porque a provação produzirá a perseverança, e a perseverança, esperança. O que é que você tem feito com essa dor que você está vivendo? Lambendo ferida como um cão machucado? Ou você tá, minha filha, vou chorando, tô de luto, mas eu vou fazer alguma coisa. O que é que você tem feito? Meninas, é interessante que quando a gente pergunta o que é força, cada uma de nós teremos uma definição diferente. Você concorda comigo? Porque talvez o que é força pra mim não é força pra você. Então vamos explicar, por isso que eu gosto de estudar. Vamos lá. O que é força? Isso é que nós todas teremos a mesma força? As leis de Newton, vamos voltar para a escola novamente, já que hoje a gente está assim, hoje a gente está assim muito informativa. As leis de Newton, elas foram elaboradas para descrever o comportamento do corpo. Beleza? Tá me seguindo? Então, olha só. Então, as leis de Newton, elas foram elaboradas para poder descrever o comportamento do corpo. E então, a força, ela é definida de uma forma diferente para cada um de nós. O conceito primitivo para força sempre será diferente. Tá me ouvindo isso aqui, gente? Sempre será diferente. Vou te dar um exemplo. Se você perguntar para o pipoqueiro, sabe o pipoqueiro, aquele que tá empurrando o carrinho? Se você perguntar para o pipoqueiro o que é força, ele vai responder que é puxar o carrinho, empurrar o carrinho. Ou seja, isso é força para ele, é aquilo que ele está exercendo. Por isso que as leis de Newton, elas foram elaboradas para definir o comportamento do corpo. Preste atenção. Se você perguntar para um lutador de jiu-jitsu o que é força, ele vai dizer que força é o que ele faz para jogar o corpo no chão. Então a minha pergunta para você é: o que pode produzir força em você? Tocar nos seus filhos? Tocar no seu casamento? Tocaram no seu casamento? Tocaram na mulher que você é? Te decepcionaram? Te traíram? O que é força para você? O que pode produzir força para você? Porque muito gatilho de mulheres que hoje estão enfrentando a vida foi de decepções que elas viveram. Alguém um dia virou para elas e disse: você é burra. Foi o que eu ouvi. Eu fui considerada burra.
Porque os meus traumas do passado, os abusos sexuais, os abusos psicológicos, emocionais que eu tive na minha infância acabaram com o meu desenvolvimento cognitivo de aprendizado. Então eu era considerada burra. Eu tinha que ter aula particular, já tomei bomba na escola. Aquilo foi uma força para mim. Para hoje eu ser uma mulher graduada, pós-graduada, 3 livros escritos, um workshop gravado, a burra lá de trás. O que produz força para você, menina? Porque eu não posso te dizer, porque para mim vai ser uma coisa, para você vai ser outra. O que pode produzir força de você? De onde que ela pode ser gerada? No caso de Rispa, ver o filho morto foi a maior tristeza da vida dela. E até hoje, gente, olha, a lei da vida não foi feita para mãe e pai enterrar filho. Gente, eu não consigo mensurar essa dor de tanto amor que eu tenho pelas minhas filhas. Eu não consigo, eu até engasgo a minha voz. Mas Rispa, ver os filhos mortos, foi o que gerou força nela para conseguir aquilo que ela desejava. O que aquela mãe desejava? Eu quero um sepultamento para os meus filhos. Gente, era o que ela desejava. Ela podia querer dinheiro, podia indenização, né? Indenização? Não, era o que ela queria. Rispa não deixou que a sua tristeza de ver filho morto, que a sua tristeza impedisse de ela ver acontecer aquilo que ansiava o coração dela. Ou seja, determinação. Determinação. Meu Deus do céu! Como nós deixamos de alcançar os nossos alvos e tiramos os olhos das nossas metas porque a gente é dodóizinha demais. Meu Deus, por medo de encarar a realidade, de olhar por cima dessa tristeza, dessa dor e criar forças para chegar aonde quer chegar. Fracas? Não, menina, nós não somos fracas, você não é fraca. Você não tem a determinação. Você não tem a determinação. Deixa eu te falar, sabe qual que é a atitude de uma mulher determinada? Porque talvez agora, tá bom, pastora. Então, qual que é a minha atitude? Qual que é a atitude de uma mulher determinada? A minha tristeza momentânea, essa dor, essa raiva que eu tô passando, essa afronta, essa decepção não será maior do que a alegria que eu irei ter quando eu ver a minha vitória chegando. Quando eu conseguir aquilo que eu tô buscando diante de Deus. Meninas, vitória somente é vista por aquelas que não são dominadas pelas suas emoções. Cuidado! Tem mulheres que é impossível você de conversar com elas, porque elas só sabem remoer o assunto que elas estão vivendo. Sabe, meninas? Uma coisa interessante de Rispa é que ela recusou esconder a sua dor. Ela mostrou publicamente a sua dor e aquilo que ela era capaz de fazer para conseguir o que ela queria. Hoje, o que mais tem destruído a vida de muitas mulheres é o orgulho, tá? Eu não tô dizendo aqui, minha filha, que você vai mostrar a sua dor, chegar na igreja, chegar no seu trabalho e mostrar para todo mundo, oh, eu tô sofrendo. Não, não é isso. Eu estou falando de buscar ajuda. Quantas mulheres que estão sendo derrubadas, nem mesmo pela sua dor, mas estão sendo derrubadas por causa do seu orgulho. Mulheres que não têm coragem de pedir ajuda, de jeito nenhum. O que vão pensar de mim? Jamais. Escute bem. Não estou falando para você sair soltando o verbo para qualquer um. Para o mundo pro mundo inteiro. Olha, este é o meu problema. Não, é buscar ajuda. Não é porque uma pessoa falhou com você que todas irão falhar. Não é porque uma pessoa quebrou a sua confiança que todas vão quebrar. Muitas mulheres não procuram ajuda. Todos os dias você vê mulheres que estão entrando e saindo dentro da igreja com grandes sofrimentos, mas que nunca saem dele, porque elas não se permitam, tá? Abrindo parêntese aqui, não se permitem ser discipuladas
porque elas não permitem serem tratadas. Pessoas que preferem se esconder atrás da sua dor do que até mesmo pedir ajuda para Deus. Pronto. A pastora agora ficou doida. Pedir ajuda para Deus? Claro que eu peço ajuda para Deus. Pede nada, menina. Pede nada. Muitas mulheres não pedem não, sabe por quê? Por causa do compromisso. Quando nós pedimos ajuda para Deus, sabe o que Deus vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é mostrar seus erros. Mostrar o tanto de trem que tá errado na sua vida. E aí, ao mesmo tempo, ele vai dizer o que você precisa fazer para mudar. Para você alcançar aquilo que ele tem. Então, Deus vai te pedir compromisso. Então, ó, tem muita mulher, ó, correndo. Deus vai te pedir adoração, Deus vai te pedir senhorio da sua vida, Deus vai te pedir renúncia. E aí sabe o que muitas mulheres estão fazendo? Fugindo até mesmo de Deus. Porque elas não querem se render. Então você quer força? Busca ajuda, minha filha. Busca ajuda. Fechando parênteses. Então, olha só. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que esse verso que eu li, a Bíblia diz que ela se vestiu de pano de saco no começo da cega. Muitos estudiosos dizem que a cega era um período que se iniciava em abril e ele podia ir até outubro. Nós não temos a certeza de quanto tempo que ela ficou ali, porque começava o princípio da cega e a Bíblia diz que ela ficou até vir sobre ela a água do céu, ou seja, chuva. A cega, esse período, ele podia ir desde abril, desde outubro. Meu Deus do céu. Eu não vou conjecturar, a única coisa que eu posso te falar é que nós não sabemos quanto tempo que ela ficou ali. Mas de uma coisa nós podemos dizer, porque a Bíblia fala. Foi um bom tempo. Foi um bom tempo. Ela suportou, tá? Presta atenção do que é uma mulher determinada. Lembra que eu falei para vocês? Ela suportou mau tempo, ela suportou chuva, ela suportou frio, ela suportou animais selvagens, ela suportou o mau cheiro. Meninas, vamos entrar na história. Você imagina a situação dos corpos dos filhos dela? Porque com 3 dias o corpo começa a entrar em estado de decomposição. Imagina observar os seus filhos se decompondo diante dela. E quanto mais o mau cheiro aumentava, mais vinham os animais selvagens, as aves. E aquela mulher ali determinada, suportando isso, mau tempo, chuva, frio, animal selvagem, mau cheiro, a falação do povo. Imagina a falação do povo. Sua louca, que mulher louca, maluca, velando morto. Você é doida, sai daí. Imagina, ela não se importou com nada disso. Ela perseverou porque ela estava decidida, ela tinha um alvo e ninguém faria com que ela se desviasse do seu propósito. Hoje nós estamos mais preocupadas com os outros, com o que as pessoas vão falar, do que com o que a pessoa pensa, do que a pessoa imagina, com opinião, se estão falando mal de mim ou se não estão falando, com aquilo que a gente quer alcançar, os lugares que a gente quer chegar. É literalmente, tô nem aí o que estão falando de mim, o que estão falando ao meu respeito, eu tenho um alvo e eu vou prosseguir. Por isso, você que está me ouvindo aqui hoje, acorda. Acorda em frente à sua dor. Não deixe que os seus sentimentos venham te dominar. Olha, recuse-se a não buscar ajuda. Vá buscar ajuda. Tô de luto, ou seja, tô precisando de ajuda. E persevere no seu alvo. Essas são as lições que nós aprendemos com essa mulher fantástica. Persevere no seu alvo. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu no final da história de Rispa? Tá aqui, ó. No verso 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi
tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul e Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e se ajuntaram também os ossos dos enforcados. E ali ele fez o sepultamento, e no final fala assim: depois disso Deus se tornou favorável para com essa terra. Ou seja, no final, a Bíblia diz no verso 11 que chegou a Davi o ato de Rispa. E ele deu aos filhos dela um enterro, um sepultamento digno. Meninas, chegou a Davi o que tinha acontecido com Rispa. Deixa eu te falar, naquela época tinha o WhatsApp? Naquela época tinha um e-mail? Naquela época tinha Instagram, redes sociais, igual a gente faz aqui? Ajude a divulgar para que chegue em fulano de tal. Não, menina. Quando chegar a hora de Deus na sua vida, Ele próprio soprará o seu nome. E o seu nome chegará na mesa, na cadeira, no e-mail, no WhatsApp da pessoa certa. Deus, ele não precisa de nenhum artimanho. Chegou a Davi o que havia acontecido, o que Rispa estava fazendo. Imagine uma multidão de pessoas aonde não tem rede de comunicação e foi de um a um. Olha, Rispa, a concubina de Saul, tá lá, ó, velando, ó, tá isso, tá isso. Aí chega ainda diante de um palácio que tem 1001 segurança para essa resposta chegar até Davi. Ô menina, para de ficar ansiosa, para de ficar preocupada, para de, meu Deus, como que Deus vai fazer isso? Como que vai acontecer? Meu Deus do céu, ninguém tá me vendo. Tô perdida no meio da multidão. Deus sabe nos encontrar no meio da multidão. Deus sabe soprar o seu nome, o seu documento. Não sei o que você, qual a luta que você tá, chegar na mesa daquele juiz, daquele advogado. Deus sabe como soprar teu nome para chegar a ajuda naquele lugar, para te darem uma ajuda financeira. Deus sabe, menina. Descansa no Senhor, faça o que você tem que fazer, porque essa parte é sua, ser focada, determinada, correr atrás das coisas que você tem que correr. O resto, quando chegar a hora certa de Deus na sua vida, Ele te acha no meio da multidão. Ele te acha no meio da multidão. Olha, não foi só Rispa, não. Maria, mãe de Jesus, dedicada, teve a angústia de ver o seu próprio filho ser crucificado pela causa dos outros. E qual que é a sua história? Qual é o legado que você quer deixar? Frágil? Você não sabe a força que há em ti, menina. Levanta-te, mulher. Seja qualquer situação da sua vida, levanta-te, você é capaz, você é forte. Sabe qual a diferença entre o crente e o diabo? O crente e o seu adversário é que o seu adversário nunca desiste, mas muitos crentes sim. Nós precisamos mudar essa história. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Aleluia! Que se levante Rispas em nosso meio para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Cadê essa geração de mulheres fortes? São sensíveis, mas são fortes. Cadê essas mulheres? Hein? Cadê? Então, menina, em nome de Jesus, tá? Toma aí essa injeção de ânimo nesta manhã, essa injeção, essa gasolina aí pro seu carro e você é mais forte do que você imagina, tá bom? Glória a Deus. Meninas, as nossas lives, elas ficam gravadas, tá bom? Os nossos estudos e louvado seja Deus por essa oportunidade que nós temos aqui. Senhor, em nome de Jesus nesta manhã, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse manjar que o Senhor nos deu.
Obrigada, Senhor, por compartilhar conosco a tua palavra. Obrigada por compartilhar conosco a sua palavra. Obrigada, Senhor, por essa injeção de ânimo. Obrigada por abrir os nossos olhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, que mulheres sejam sacudidas através dessa palavra. Que aonde esta palavra chegar, mulheres possam se levantar da cama, do sofá, sair dessa depressão. Que mulheres possam ter experiências gloriosas com o teu Espírito, Senhor. Porque, Senhor, é quando eu estou fraca, é que sou forte. O teu Espírito, Senhor, a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. E assim nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Trabalhe, faça, opera, porque grande é o Senhor e digno é de ser louvado. Senhor, eu abençoo a vida dessas mulheres. Senhor, eu ministro sobre elas a graça, o poder do Senhor. Obrigada por esta manhã gloriosa que nós tivemos na tua presença. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa palavra de hoje. Tem alguma mulher que está na cama, que precisa ouvir, se levantar e assumir a responsabilidade da sua vida. Amém? Beijo, meninas. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.